Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? E aí, tudo bem? Estamos começando aqui, né, Caio? Programa novo, inédito. Diferente. E o que vai ser esse programa? O que a gente vai falar aqui? Cara, aqui a gente vai falar de tudo. A gente vai falar dos assuntos mais polêmicos que você pode imaginar. Mas a nossa linha de temáticas aqui vai seguir nesse primeiro bloco aí do nosso podcast, né? O estudo da lição da escola sabatina, né? Claro que com o tempo a gente vai trazendo aí convidados, pessoas, debatendo temas que vocês de repente sugerirem. E de início a gente vai falar bastante aqui sobre a nossa lição desse trimestre que está se iniciando essa semana agora, tá com um tema daqueles assim que vai arrepiar os cabelos do braço aí, pra gente discutir aqui com bastante polêmica, mas bastante descontração também e principalmente fundamentação na Bíblia, né? É isso aí, a lição desse trimestre realmente está fantástica aqui. A gente vai entrar daqui a pouquinho, não é agora ainda, mas na lição sexualidade, o que é isso, como que a gente entende isso, como que a gente entra, né, nesse tema. Será que a gente pode falar de sexualidade na igreja? Será que a gente pode falar de sexualidade aqui com você, aqui com os jovens? Será que a Bíblia fala de sexualidade? Tudo isso a gente vai discutir aqui no nosso programa, né? Mas antes de começarmos o nosso programa, então vamos fazer uma oração, né? Vamos lá. Orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tantas bênçãos, te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui juntos para conversarmos, para debatermos aqui esse assunto, que é um assunto muito atual. Pedimos a tua presença, que o Senhor esteja aí com cada jovem, cada pessoa que está aí participando, que está aí assistindo, e pedimos o teu direcionamento nesse estudo. Continue conosco, nos abençoando, isso é o que nós pedimos e agradecemos, em teu nome, amém. Amém. E aí a gente também acaba, né, como é nosso início nesse mundo aqui, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Eu não me apresentei e também o Edinho não se apresentou, né? Meu nome é Caio. E eu sou o Edinho, então seja bem-vindo aqui. E esse é o... Não tem nome ainda. Não tem nome ainda no nosso podcast, mas você pode contribuir com isso. Então deixa aqui nos comentários, manda aqui a sua sugestão de nome para o nosso podcast, para você também fazer parte dele, para você também se sentir em casa aqui com a gente, né? Bom, como esse é só o primeiro, a gente ainda está aprendendo aqui também, né? A gente está aqui se habituando com isso. Vocês estão vendo aqui, olha só que chique esses microfones aqui. Olha só o microfone do Caio aqui, ó. Ele fica pondo para frente e para trás aqui só o tempo pra inteiro, mostrar ó. Que ele movimenta aqui, entendeu? Ó, de repente. Esse aqui por enquanto não, mas para semana que vem acho que já vai ter mais novidades também. Mas olha só que bacana que é o nosso estúdio aqui. Também vai ter mudança nesse estúdio, né? Muita. A gente está só começando, então vai ser diferente, né? Bom, vamos começar então com o tema geral, assim. O que a gente vai falar então nesse trimestre? Vão ser 3 meses aí falando sobre o que, Caio? Cara, você para pensar, né? Temas atuais, assim, a galera em alta, temas hypados, né? E quando você olha para o tema da lição sexualidade, eu não sei se você tem a lição, né? Mas de repente você pode encontrar ela na internet muito fácil, é bem simples, casa publicadora, qualquer lugar aí, Céus, enfim, para acompanhar com a gente durante as semanas. O tema sexualidade, por muito tempo, ele se tornou um tabu, né? O grande problema que eu vejo é que hoje ele não é mais um tabu. Só que as pessoas abrem ele de uma forma que atropela o entendimento, a real compreensão do que é sexualidade. E aí, antigamente você tinha um tabu que você mistificava e não conseguia compreender o significado ou o que aquilo representava na sua vida, e hoje você continua não entendendo, mesmo ele sendo tão falado, porque as pessoas começam a ter várias compreensões que divergem e que muitas vezes não encontram o significado real do que ela é, né? Do que é a sexualidade em si. Isso mesmo. Por exemplo, eu não lembro, quando eu era criança ou adolescente, ouvir na igreja falar sobre sexualidade. Poxa, falar sobre sexualidade na igreja, um culto, um sermão, o pastor ali pregar sobre sexualidade. Cara, eu não me lembro disso quando eu era criança. Eu não lembro de ter um programa, até dentro da rede adventista, por exemplo, a TV Novo Tempo,
né, nossa concorrente aqui, eu não lembro de ter na TV Novo Tempo um programa de sexualidade quando eu era menor. Sim. Agora nós já temos. Agora nós já temos aí o Sem Tabus, tem alguns outros programas que falam sobre sexualidade e a gente está começando a conversar um pouquinho mais sobre isso. Sim. E essa lição desse trimestre acho que vai ser aí para quebrar mais um tabu aí, Com para a gente certeza. poder falar sobre sexualidade, para a gente poder falar aí, né, o que é a sexualidade, né, o que a Bíblia fala sobre sexualidade. Quais os pontos dela, né? Onde ela interfere na nossa vida. Porque às vezes a gente fala sexualidade, as pessoas relacionam isso muito ao ato sexual só, né? Mas sexualidade, ela abrange muitas outras áreas da nossa vida que estão inseridas nesse contexto também do ato sexual, né? E que também fazem parte do que Deus quer ensinar pra gente. Então, cara, a Bíblia vai falar sim sobre sexualidade. A Bíblia vai trazer resposta sim. A gente precisa encontrar essas respostas lá, né? Aí que está o grande problema. Muitas vezes a gente não vai na Bíblia, ou muitas vezes a gente quer moldar a Bíblia para o nosso dia a dia, para aquilo que é melhor para poder agradar o meu eu. E aí a gente pega a Bíblia e a gente fica tentando aí conduzir a Bíblia para poder agradar o meu eu. E a Bíblia não pode ser dessa forma. A gente viu aí, já entrando aqui na lição dessa semana, que nós temos aí o script, ou talvez a cosmovisão, pode falar dessa outra maneira aí, né? Como que a gente enxerga o mundo? Como que eu enxergo o mundo? Isso é muito importante, né? Como que eu enxergo o mundo? Porque a partir de como eu enxergo o mundo, eu começo a criar então os meus comportamentos, os meus pensamentos, né? As minhas ações são através dessa minha cosmovisão, essa visão geral de mundo. E aí eu começo. Só que o que o mundo ensina hoje é bem diferente. O que o mundo ensina hoje é que a visão de sexualidade é muito deturpada, Sim. muito diferente daquilo que a Bíblia ensina. E é o que a gente vai aprender aqui então. E aí esse molde de caráter que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, né? Vai fazendo a gente percorrer esse caminho com um objetivo, com um destino final em algum lugar, né? E eu costumo dizer que as práticas mais simples que a gente faz durante a vida são elas que levam ao quem somos, né? Então, se você parar para pensar, o que determina quem você é não é a faculdade que você fez, não é a escola que você estudou, que são coisas grandes. São as práticas simples, né? São os detalhes, muitas vezes, da educação que o pai, a mãe, às vezes uma situação, uma palavra definiu o seu pensamento, o script que você vai seguir em determinada área da sua vida, né? E a gente viu também que o mundo tenta criar scripts na nossa vida. O mundo tenta fazer você entrar no script dele. Com certeza. Né? E aí, muitas vezes, a gente vê que esses scripts não são bacanas, não são legais. E a gente vê que os scripts falham. Falharam lá no começo. Deus deu um script para Adão e Eva. E logo no comecinho, eles já saíram daquele script. Depois aí nós vamos aí lembrando da Bíblia. Depois, quando chegou ali na Arca de Noé, o script já estava totalmente conturbado. A visão de mundo, a cosmovisão dos antediluvianos ali, já estava com o script ali já estava zoado ali. E aí eles precisavam voltar para o script original, mas não conseguiam. Muitos scripts falharam, inclusive dentro da igreja. A gente viu na lição dessa semana, você viu aí, que alguns scripts até dentro da igreja, eles falharam também, né? Dentro da igreja cristã ao longo dos séculos, né? E isso é importante a gente entender como que nós precisamos enxergar isso numa visão geral. Com certeza. E aí você traz isso para o tema da sexualidade, né? Primeiro assim, o que é sexualidade, né? Se você for pesquisar isso na internet, você vai achar uma série de respostas. Mas sendo bem prático assim e bem e condensando bastante o significado de sexualidade, é o conjunto de características que todos os seres humanos têm, tá? Indiscutivelmente, se é criança, você tem características que vão condizer com a sexualidade. Se é adulto, se é um idoso, vai ter características. São essas características que dizem, né, que ditam a saciedade das nossas necessidades e desejos sexuais, tá?
E como eu falei, isso não se limita só ao ato do sexo, tá? Mas em várias esferas da nossa vida onde isso vai aparecer. E hoje, né? Vamos trazer isso para o tempo de hoje, para o dia de hoje. Cara, as pessoas hoje têm uma tendência, acho que tá sendo muito legal isso, levar tudo para um aspecto filosófico, né? Sociológico. O tempo inteiro a gente vê isso, discussões filosóficas, né? Um negócio que transcende a racionalidade, porque é em outro plano. E assim, a gente também tem que trazer esse assunto para um contexto racional, tá? Porque a Bíblia, ela é racional. A Bíblia tem muitas variações não de ideologias, não de pensamentos, mas de temáticas, onde você encontra pontos que são filosóficos, pontos que são sociológicos, pontos que são racionais, puramente né, literais. Então, assim, vamos trazer isso também para um contexto literal e racional, que é também uma das formas que a Bíblia apresenta para ensinar a gente, tá? Mas indo para esse lado meio filosófico, meio racional, a gente encontra ao longo da história do ser humano, da humanidade, as pessoas tentando compreender o ser humano, tentando entender quem nós somos, para que fomos criados, de onde viemos. Você vai ver isso em várias teorias, né? Várias hipóteses. E aí, se você pega a escola de Platão, por exemplo, que diz que o ser humano é formado a partir de uma dualidade, né? Ele é corpo físico, né? Nossa carne e alma, né? Um conceito ali, talvez um pouco fora do contexto bíblico a respeito de alma, que remete ao espírito, à mente, né? Algo nesse sentido. Memórias, talvez, né? As suas emoções, os sentimentos, exatamente. E aí você pega essa escola, e que uma escola que embasou até muitas igrejas cristãs nesses pensamentos, e elas começam a avaliar o ser humano da seguinte forma: tudo que vem do corpo é ruim, é mal. Tudo que o corpo, porque o corpo é carne, né? O corpo é da terra, algo assim remetendo a isso. Então, tudo que é necessidade física é má. E tudo que vem da mente deveria ser bom porque faz parte da sua alma, do seu espírito, né? E aí você começa a ver que isso pode entrar em contradição, porque se você falar que tudo que vem do corpo é mal, comer é mal. Porque comer é uma necessidade do quê? Do corpo, necessidade física, não é uma necessidade do espírito, da mente, da alma, nada disso, né? E aí você pega outra vertente, né? A vertente ali evolucionista, do ateísmo, talvez, né? Do ateísmo, que descarta essa possibilidade da alma. Então o corpo é uma coisa só. Só que daí, o que é mal e o que é bom? Não sabe não direito. se sabe, né? Então, você fica... E aí começam a surgir as teorias, né? Ou a se criar a imagem da sexualidade de uma forma ruim ou errada, porque você pensa, sexualidade, né? O sexo em si, ele é uma necessidade do quê? Do corpo ou da mente? Então, e aí um grande problema, principalmente nesse pensamento ateísta, é porque ele vai muito na vertente, assim, ele pega um script e ele pega, por exemplo, os animais. E aí compara o ser humano com um animal. O animal, ele pensa para poder fazer sexo? Não. Ele casa, ele tem casamento, Não tem. Então ele fala, o ser humano é igual a um animal. Você não precisa, ele só faz, ou não é, por uma necessidade fisiológica, só por isso, e procriação. E o ser humano também é assim, procriação. Sim. Agora, será que Platão está certo, né, em ter separado corpo e alma, ou será que agora o ateísmo está certo? O que a Bíblia fala sobre isso? O que é corpo, o que é alma, né? Porque aí, se você pega a primeira linha de raciocínio e fala, não, né, realmente o corpo, ele é uma dualidade, nós cristãos acreditamos que o corpo é uma dualidade, não de corpo e alma, né, mas de fôlego e pó, e isso que é o que forma a alma vivente.
Mas você pensa, o mais próximo do que a gente acredita seria isso, só que isso tornaria a prática sexual um erro. E você vê isso muito evidente em algumas denominações que tornam a prática sexual algo que te distancia de Deus ou algo que te impede de ser santo, de ser santificado, né? E aí onde você vê muitas coisas, celibato, voto de castidade, algumas determinações religiosas desse gênero, que por trás, né, não abertamente, porque isso não se aplica a todas as pessoas que creem nisso, né, mas por trás, nas entrelinhas, diz o quê? Que a sexualidade ela é algo ruim, ela é algo errado e você não deve compactuar, não deve falar, não deve entender isso, né? E só para fechar esse assunto aí de dualismo e ateísmo, isso não acontece só agora nos nossos dias, não. Isso já aconteceu lá no passado. Se você pegar lá em Daniel capítulo 11, a profecia de Daniel capítulo 11 fala que o povo de Deus, lá no tempo, 600 anos praticamente antes de Cristo, o povo ele estava ali entre o reino do norte e o reino do sul. Um representava um poder um poder religioso, mas que estava pervertido, e do outro lado o ateísmo, que representava até ali o Egito, as filosofias egípcias. Então isso já acontece desde lá de trás. Sim. Então a cada momento da história, o povo ele fica Nesse impasse, né? E aí, será que é isso? Será que é aquilo? Uhum. Mas eles esquecem de ir para onde? Exatamente. Para a palavra de Deus. Pois é. Né? E essa questão de ir para a palavra de Deus, eu acho que é o fundamental. De novo, né, trazendo para o nosso dia atual, onde as coisas são muito filosóficas né, sentimentais e tudo mais, acho que virou uma tendência, uma moda assim entre a galera ser do contra. Já percebeu isso? Cara, hoje você quer hypar na internet, seja do contra. Se você for contra alguma ideologia ou alguma coisa que é uma certeza na cabeça de muitos, pô, esse cara é filosófico, ele é um pensador, é um formador de ideias, de opinião, né? Só que eu acho até engraçado isso, porque isso tem se proliferado tanto que ser do contra se tornou uma cultura. Então você não é mais contra a cultura, você faz parte dela, porque ser do contra acaba se tornando uma prática normal, né? E as pessoas fazem isso, por quê? Porque elas não têm um embasamento, não têm uma referência que traga consistência para os pensamentos que elas vão seguir, que elas vão defender, que elas vão apoiar, né? Sabe o que eu acho interessante, Caio? É que hoje também, assim, se eu acho que o meu ponto está certo, automaticamente eu já tenho na minha cabeça que o seu está errado. E não é assim que funciona. Eu posso estar certo e você também pode estar certo. Só que hoje, essa moda aí de eu ser do contra na internet, essa moda aí de, eu quero ser o bambambam aí da internet, eu quero ter mais seguidores e não sei o quê. E tudo isso querendo fama para si, eu fico falando que pro meu estar certo, o do outro tem que estar errado. E não é. São os dois podem estar certos. Só que hoje o nosso pensamento e o script que a sociedade tenta trazer hoje é que para você estar certo, o outro tem que estar errado. E nem sempre é assim. E você não vai conseguir todas as coisas da vida pensando dessa forma. Eu posso estar certo e o outro também pode estar certo. Da mesma forma que eu posso estar errado e o outro também pode estar errado. E o certo não está nem comigo nem com você, está com o outro. Com certeza. E aí, você pega, né? Enquanto umas pessoas estão nessa busca pelo novo, toda hora querendo ser do contra, né? Não, agora isso já não é mais uma verdade, a gente precisa de teorias e ideias novas. Ainda existem outras pessoas que buscam o tradicionalismo, né? Não, são pessoas céticas, isso você vai encontrar em qualquer grupo, em qualquer classe social, em qualquer lugar do mundo, você encontra esses dois grupos. Os tradicionais que prezam ali pela manutenção, né, daquilo que eles acreditam e que tem que ser, e pelos inovadores e contraculturais aí modernos, né, que cada vez mais querem mudar as coisas, querem. E onde será que está
a verdade, o certo? Será que ser tradicional é mais apropriado, é mais próximo da vontade de Deus ou não? Ser o tempo todo do contra é da vontade de Deus? Aonde será que se encontra o caminho para a verdade, né? Olha, eu acho que a Bíblia fala sobre isso e está lá no verso dessa semana, né? Com certeza. Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2 responde isso. Né? Romanos 12, se você não tem, pega aí a sua Bíblia aí, verso 1 e verso 2, ele fala, vamos ler juntos. Daí, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. E aqui diz o seguinte, olha só. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a sua vida cotidiana. Dormir, comer, beber, trabalhar, passear, a Deus. Entregue tudo isso a Deus. Como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por nós é o melhor que podemos fazer por Ele. Não se ajustem às demais culturas. A ponto de não poderem pensar em mais. Em vez disso, concentrem-se a sua atenção em Deus. Em Deus. Não é nem eu, nem você, nem o outro lá da internet que está bombando, mas é concentrar a nossa atenção aonde? Em Deus, cara. Em Deus. Pois é. E eu acho que esse é o fundamento de tudo. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor que ele sempre falava que tudo depende do referencial. Quando você estuda física na escola, você vai ver um pouco disso, né? Tudo depende do referencial. Se um ônibus está andando e você está dentro dele sentado, você está parado ou está em movimento? Depende do referencial. Se você está olhando pelo ônibus, você está parado. Se você estiver olhando de fora do ônibus, você está em movimento. E eu acho que quando a gente vai falar sobre a Bíblia, isso também acontece. Só que de um aspecto absoluto da verdade. Porque quando nós olhamos pela referência bíblica, nós temos o referencial absoluto, verdadeiro. Quando nós olhamos fora ou ignorando essa referência bíblica, a nossa visão, a nossa compreensão, ela pode ser deturpada. E você ter uma interpretação ou entender algo de uma maneira equivocada. Então, quando a gente parte do pressuposto de que a Bíblia deve ser o referencial do cristão, é ela quem vai embasar, ela é o teu espelho para dizer se você está feio ou bonito, certo ou errado, aí a gente começa a conversar seriamente a respeito do que é verdade, o que não é, o que é lícito ou não, o que é certo ou não. E Paulo deixa isso muito claro aqui. Se você começar a seguir os caminhos de Deus, enxergando Ele, tendo em vista Ele e não a você e não a mim, a gente começa a praticar as coisas da forma correta. Não começar a filosofar aqui, ter várias interpretações extravagantes, enfim, né? Então a gente volta lá para o começo da lição, onde fala lá do script. O meu script tem que estar baseado, ou a minha cosmovisão, ela tem que estar baseada onde, né? Na palavra de Deus. Se não estiver na palavra ou em Deus, como fala aqui em Romanos, o meu script vai estar errado, né? E o meu fim vai ser ruim, né? Mas a lição também falou que nós precisamos ter esse contraponto, nós precisamos ter esse senso de que o mundo está caminhando para um lado e nós precisamos caminhar para o outro, só que também existem pessoas que caminham para o outro, e a lição até trouxe aqui dois exemplos de grupos que caminharam, né, do contra, né? Os hippies e os punks. Uhum. Eles eram do contra também, né? Mas qual que era o script deles? Qual que era a cosmovisão deles? Né? Não estava baseado na palavra de Deus. Então a nossa cosmovisão, nosso script, ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Se alguém te fizer uma pergunta aí bíblica, você sabe dizer, você sabe explicar para alguém por que você guarda o sábado? Você sabe mostrar na Bíblia por que você guarda o sábado? Você sabe mostrar na Bíblia porque você não come carne de porco? Você sabe mostrar na Bíblia por que é que você não bebe cerveja? Por que você não bebe bebidas alcoólicas?
Será que a gente sabe conversar? Será que nós temos argumentos para poder debater com as pessoas sobre isso? Nossa, eu vi um grande teólogo e arqueólogo também da nossa igreja num bate-papo, né, num debate com pessoas do mundo, aonde ele tinha todo o conhecimento do que ele estava falando. E ele, cada assunto que ia conversando ali, ele trazia os textos da Bíblia. Com referência. Agora, será que hoje eu não estou, assim, me acomodando na leitura e no estudo da Bíblia? E assim, eu falo assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu vou para a igreja, mas eu não estou lendo, eu não estou estudando, eu não estou buscando a palavra de Deus, eu não vou saber nem participar de uma conversa com um amigo, onde ele me faça uma pergunta, eu não vou saber nem responder. Cara, e você vê como a Bíblia, escrita há muitos anos, né? Ela é tão atual que a gente muitas vezes acredita. A própria Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E isso não é só em relação a temas espirituais, vamos dizer assim. Não é só em relação a tua salvação final, né? A salvação ou condenação do ser humano, mas em relação à nossa vida cotidiana. O meu povo perece por falta de conhecimento diz muito respeito a as pessoas adoecem porque elas não querem buscar na Bíblia a forma saudável de viver. Os casamentos, os relacionamentos se desgastam, acabam, porque as pessoas têm às vezes preguiça de buscar na Bíblia a vontade de Deus para manter um bom relacionamento. As amizades, os relacionamentos sociais na igreja, no trabalho, em qualquer lugar que seja. A Bíblia ela tem resposta para tudo na nossa vida, para tudo, todos os temas da nossa Bíblia, da nossa vida. E a gente perece na vida. Às vezes você perece profissionalmente, você não alcança o teu objetivo profissional porque você não consegue enxergar na Bíblia ou buscar lá a resposta, ou a solução, a vontade de Deus, a orientação de Deus para que você seja assim. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes, né? Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em quê? Em abundância. A gente vai ter a vida eterna e plena com Ele, mas a vontade de Deus para o cristão e para o ser humano, para todos os seres humanos, é que nós tenhamos vida em abundância. Onde está a resposta para isso? Está aqui, na Bíblia. Se a gente parte desse referencial, a gente vai ter resposta para tudo, inclusive para um tema como esse, que é a sexualidade, que vai ditar muitas atitudes daqui para frente, eu diria, de muitas pessoas. Porque aqui a gente está falando para um público que talvez já é pai e vai precisar ensinar isso para os seus filhos. A gente está falando talvez para um público que ainda não é pai, mas que está vivendo nessa fase onde a sexualidade é mais evidente, onde ela está mais aflorada no corpo do ser humano, né? E aí você precisa compreender ela para conseguir seguir a vontade de Deus mesmo nesse sentido. Mesmo no sentido do teu relacionamento, da tua relação sexual, do teu relacionamento com o seu cônjuge, né? Namorada, esposa, noiva, enfim, de como você lida com isso e até o seu relacionamento com você mesmo, se conhecer para isso. E aí você começa a entender que olhar isso do ponto de vista e tendo como referencial a Bíblia, as respostas e o horizonte começa a clarear mais, né? E um ponto interessante também que a lição está trazendo, cara, é que se nós estamos falando de contracultura, você ir contra a cultura, né? Ou o script que a cultura traz hoje. Contra a maré, né? Remar contra a maré. Quem foi o maior contracultura que já existiu nessa terra? Quem foi o maior contracultura que existiu? Sem dúvida, né? Jesus. Quando ele veio aqui, ele era totalmente contra a cultura e contra os religiosos da sua época. Né? O tempo inteiro ele estava mostrando que como eles estavam vivendo, o script que eles estavam vivendo estava errado. Mas ele não era contracultural só para falar, eu sou do contra, galera, eu quero mudar tudo aqui e tal. Não era isso. Né? O referencial e o script que ele tinha no seu coração e na sua mente era sempre a palavra de Deus, a palavra dele, né? E é interessante que muitas vezes, e ele veio aqui e ele confrontava
Mas não era confrontar para poder ter mais seguidores, para poder criar aquele burburinho na internet. Olha lá a briga, olha lá, ó, tá discutindo com tal pessoa, Até tal pessoa. porque se ele quisesse seguidores, pô, ele ia estar fracassado. Só tinha 12, né? Cara, o resto era aquele seguidor meia boca que você tem no Instagram que do nada vai lá e dá um unfollow, né? E Um deixa de cancelamento, seguir. né? Hoje é o cancelamento, né? Os que seguiam mesmo era só 12. Então, se for por isso, o cara fracassou, né? Só que é interessante que o que Jesus falava e as coisas que Jesus falava, e nos debates que ele ia, e quando ele era confrontado ali pelos fariseus, saduceus, por todos os religiosos da época, ele não queria só ser agradável com todo mundo. Porque poderia ser muito fácil para Jesus. Seria muito fácil. E ele conseguiria muito mais seguidores se ele falasse o que as pessoas queriam ouvir. Com certeza. Seria fácil. Se ele só falasse o que as pessoas queriam ouvir, seria muito mais fácil. Mas não, ele falava o que estava escrito na palavra de Deus. E quantas vezes hoje, para eu poder ficar de bem ali com todo mundo, para não causar Pra agradar, ali, né? para não causar nada, deixa esse assunto passar, deixa esse assunto passar. Será que todo assunto pode passar? Alguns assuntos podem até passar, mas dependendo do assunto, eu preciso me posicionar. Eu preciso colocar qual que é o meu ponto de vista. Se alguém colocou alguma coisa que é totalmente contra aquilo que eu acredito, E contra a Bíblia, né? sim, eu preciso estar ali conversando, eu preciso colocar o meu ponto de vista ali, né? E Jesus, ele era assim. Jesus é o nosso exemplo. Com certeza. Né? Então nós precisamos seguir. Não estou querendo dizer que para ninguém sair brigando com ninguém aí nas redes sociais. Daqui a pouco vai ter né? um monte de briga aí. O cara põe o negócio ali no Facebook, você já vai lá e já começa a discutir ali no Facebook ou no Instagram. Não é isso. Né? Mas é você se posicionar naquilo que você acredita, né? E não querendo só se mostrar para outra pessoa ou para as pessoas. Com certeza. Né? E você vê que esse era o formato do ensinamento de Jesus, né? Cara, eu acho que se Jesus viesse num tempo de hoje e ele tivesse Instagram e Facebook, né? Fizesse parte da rede social, ele não seria aquele cara que começa a dar hate na postagem do outro porque tem um pensamento diferente. Mas eu vejo Jesus como aquele cara altruísta que ia mandar um direct pra pessoa, sabe? Meu, olha, não é desse jeito, não é dessa forma. Hoje você vê muito na internet esses conflitos ideológicos, né? Que, claro, isso dá ibope, isso levanta a audiência da galera e tudo mais. Mas se você para pensar no centro do objetivo da mensagem cristã, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com quantas pessoas vão te apoiar ou te deixar de apoiar, quantos vão acreditar ou deixar de acreditar, quantos vão seguir ou deixar de seguir. O centro da mensagem cristã tem que ver com a aceitação do amor de Deus, a aceitação do plano, da oportunidade de salvação. E tudo isso vai estar descrito na Bíblia da forma mais detalhada, mais minuciosa possível, para que a gente compreenda e viva. Né? Além de compreender, acho que o mais importante é viver isso. E aí a gente voltando, né, ao tema da sexualidade. Por que falar sobre sexualidade? Não seria muito melhor a gente chegar aqui e falar sobre o plano da salvação e o amor de Deus num contexto geral? Não, eu digo que não. Porque isso iria agradar todo mundo. Exatamente. Isso é o que eu vejo hoje que mata a mensagem cristã no mundo. Porque é isso que as pessoas gostam de ouvir. Né? Deus é amor? Deus é amor, mas ele é justiça. E as pessoas se esquecem um pouco desse ponto também. E justiça não tem que ver com passar a mão na cabeça. Justiça tem muito mais a ver, no caso de Deus, a gente reconhecer se nós estamos amando a Deus de verdade ou barganhando com ele, né? Porque é muito fácil, igual você comentou no começo, nós queremos pegar a Bíblia e moldar as nossas vontades, aos nossos desejos, né? É como você pegar uma conta de matemática que você sabe o resultado e querer ficar moldando a conta para que ela chegue no resultado que você quer. É isso que as pessoas fazem com a Bíblia. É pegar e falar assim, não, eu quero ser isto. E olha, nós comentamos aqui, né, da dualidade do ser humano, e Paulo fala sobre isso, né? Isso não é descartado, né? Por mais que a gente tenha comentado aqui
que não é talvez o caminho, mas não é descartado que nosso corpo é pecaminoso, a Bíblia deixa isso claro, e as vontades carnais nos levam ao mal. Elas inclinam o ser humano ao mal, tá? Mas não que toda necessidade física, fisiológica do corpo do ser humano é má, não é isso. Mas Paulo deixa claro que a carne vai contra o espírito. Enquanto nós colocarmos a carne, né, os desejos carnais, ou o que é desejo carnal? É o nosso desejo. O que você acorda desejando, tenha em mente que é o teu desejo carnal. Naturalmente, nós seres humanos não temos desejos santos. Naturalmente, nós temos desejos pecaminosos. Davi falou isso, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Uhum. Então ele já nasceu com esse pensamento pecaminoso. Já nasce assim. E qual que é a nossa luta diária? É entender que esse desejo é pecaminoso e buscar fazer a vontade de Deus diante daquilo, né? Então, se hoje eu acordo, olho para a minha vida, vamos trazer aqui, né, o contexto sexual, para a minha vida baseado pelo ponto de vista da sexualidade, entendo que todos os meus desejos são puramente carnais. Quando eu vou entender isso? Quando eu tiver proximidade com a Bíblia, cara. A Bíblia, ela é um espelho. Assim como a lei de Deus, a Bíblia, ela é um grande espelho. É um grande espelho onde você se olha, e quando você se olha no espelho, você vê o quê? Poxa, eu tô com olheira aqui, né? Eu tô com uma sujeirinha no nariz, eu tô aqui e tal, precisava dar um trato melhor na barba. É isso. Quando você olha para a Bíblia, você estuda a Bíblia, você entende o que a Bíblia quer dizer, você vai falar isso, poxa, a minha vida nesse ponto aqui não tá legal, eu preciso dar uma melhoradinha. Não, isso aqui tá bacana, eu vou continuar fazendo isso. E aí, se a gente toma ela por referencial, a nossa vida ela vai começar, né, a ser um pouco mais próximo daquilo que Deus planejou pra gente, né? Seria o script do amor, né? Mas o amor, não nesse amor de assim, vamos todo mundo... Claro, o mundo inteiro precisa se amar cada dia mais. Mas assim, vamos então nos unir no amor e deixar de lado, né, as nossas divergências ou os nossos pensamentos. Não importam mais os pensamentos, não importam mais as minhas doutrinas, ou não importa mais os meus valores. Não é assim, não é dessa forma. Nós precisamos nos unir no amor, né, mas sempre tendo a nossa base ali bem alicerçada, né? E dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Dentro da nossa família isso tem que acontecer. Você que mora aí com seu pai, com sua mãe, ou que é casado, mora aí com a sua esposa, tem filhos, dentro da sua casa você tem que ter o amor. Você tem que estar ali envolvido nessa temática do amor o tempo inteiro, mesmo dentro da sexualidade também. Sim. Né? Então que nós possamos aí pensar nisso. Vai ter muita coisa ainda para a gente conversar, a gente está só no começo, a gente viu aqui, comecinho aqui, Romanos capítulo 12, lá em Romanos capítulo 6, 7, está falando sobre essa luta da carne, com certeza a gente vai chegar nisso também em algum momento desses próximos 3 meses aí, né? Essa luta que nós temos, né, em fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Tem que ser uma luta diária, cada dia eu preciso pedir a ajuda de Deus, a cada dia eu preciso estar mais próximo de Deus, para eu poder conseguir vencer essa luta. Com certeza. Aí eu quero deixar o convite aqui para você acompanhar a gente em todas as lições. Todas as semanas vai sair o nosso podcast aqui com a temática da lição, né? Os próximos vão ser um pouco antes, né? Com certeza. E a gente vai acompanhar junto, vai estudar junto, vai aprender junto. O nosso processo de aprendizagem, na verdade, você vai falar assim, não, mas eu já passei dessa fase, cara. Acho que nunca é tarde para a gente aprender novas coisas, né? E ter realmente a visão do que a Bíblia quer para a nossa vida, né? Porque é isso que Deus quer da gente. Então, acho que vai ser fantástico para a gente aprender junto, discutir, e manda aí os comentários aí das suas impressões da lição dessa semana também aqui nos nossos comentários, né? Para a gente ir discutindo juntos aí sobre isso, né? Isso aí, né? Então, semana que vem estaremos juntos aqui falando sobre nudez, sobre nude, na próxima semana. Então, se prepare aí, estude aí, na próxima semana estaremos juntos, né? Vamos então terminar com uma oração? Vamos lá.
Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado porque independente de onde quem assistiu está, ou independente de quem somos, o Senhor continua a cada dia nos trazendo a sua palavra para que a gente possa compreender, para que a gente possa praticar e assim ter vida em abundância enquanto vivemos aqui, mas com o objetivo de termos plenitude de vida eterna juntamente contigo. Que o Senhor possa moldar o nosso ser, o nosso caráter, o nosso coração e nos tornar humildes ao ponto de enxergarmos que a nossa necessidade é realmente encontrar o Senhor como referência e espelho para que as nossas vontades e desejos pecaminosos não sobressaiam em nossa vida, mas para que o Espírito seja o autor das nossas atitudes e da nossa vida também, Pai. Perdoa os nossos pecados, fique conosco, nos abençoe hoje e sempre, é o que eu peço e agradeço por Cristo Jesus. Amém, Pai. Então é isso aí, até semana que vem. Te espero aqui. Fica com Deus. Eu tô olhando pra cá. Já começou a gravar já? Já não, tá beleza.